Boa noite, saudações a todos. 2022 marca os 50 anos da Conferência de Estocolmo e, dando continuidade a ela, marca os 35 anos da Conferência de Montreal, os 30 anos da Conferência do Rio de Janeiro, ECO 92, 20 anos da Rio mais 10 anos da Rio mais 20, que são as principais conferências ambientais que a gente teve. Mas o que essas conferências ambientais resolveram? Como assim? A primeira conferência, a Conferência de Estocolmo, ela foi interessante porque, na prática, ela não resolveu nada. Não resolveu nada. Mas ela lançou princípios. Na verdade, dois princípios, duas posições ficaram destacadas. O relatório Brundtland, que é em homenagem à primeira-ministra da Noruega, Gro Brundtland, ele basicamente culpa os pobres por serem pobres. Então, a Conferência de Estocolmo lança a ideia de que os pobres são pobres porque se reproduzem muito e consomem muitos recursos naturais. E isso é neomalthusianismo, certo? Neomalthusianismo. Inclusive, uma hora eu quero falar sobre isso. Quero mesmo falar sobre isso, que é uma coisa interessante. De toda forma, nem todos os países, evidentemente, compraram essa ideia. A culpa dos pobres serem pobres não é dos pobres. É porque eles são oprimidos, é porque eles são roubados. Gente, por favor, se você pega por exemplo, eu estou falando de dados reais, a dívida externa da África é de 177 bilhões de dólares. Mas o volume de dinheiro que líderes africanos depositaram em paraísos fiscais controlados por bancos, principalmente da Inglaterra e dos Estados Unidos, é superior a $1 trilhão. Certo? Então, o problema da África ser pobre não é porque os africanos se reproduzem muito e porque a população do continente cresce assustadoramente. Não. O problema é que eles são roubados, eles são pilhados por grandes empresas, por multinacionais, pelas potências do Ocidente, pelas próprias elites. Isso acontece no Brasil. O Brasil é pilhado, o Brasil é roubado. Há quanto tempo? E a gente sabe o nome e o endereço dos ladrões. Mas, né? Enfim. Então, a Conferência de Estocolmo foi importante por ser pioneira, mas ela não trouxe, a não ser essa culpabilização dos pobres, não, ela não trouxe nada de muito efetivo, não. A discussão, tá certo, ocorreu, os Estados Unidos se comprometeram a poluir menos, né? Todo mundo, oh meu Deus, temos que preservar a água, os recursos. Mas o que foi preservado? Nada. Nada de concreto foi feito. A primeira conferência ambiental que teve um resultado concreto foi a de Montreal, em 1987. Por dois motivos. Ela trata de um assunto específico, que é a questão da camada de ozônio, certo? E o segundo, vamos dizer que ele é dual. De um lado, essa mudança não implicou em mudanças econômicas, certo? Você não tem que fazer nenhum ajuste no modelo econômico de nenhum país. E do outro, o buraco na camada de ozônio, né, a rarefação da ozonosfera, na prática atinge muito mais os povos brancos, porque ele está localizado na região dos polos. Então ele afeta muito mais a saúde dos povos brancos. Então, como a vítima não é latino-americano, não é africano, não é asiático, aí, claro, tomou-se o cuidado de fazer a coisa render. E outra coisa, talvez a principal, avançou-se porque essa conferência não implicou em nenhuma mudança de modelo econômico, certo? A primeira tentativa de ter uma mudança, eu não diria nem tanto de modelo econômico, mas de modelo de desenvolvimento, efetivamente, foi a Conferência Mundial sobre o Meio Ambiente, ECO 92. Ela, sim, ela propôs o termo de desenvolvimento sustentável. Bom, aí, o que é desenvolvimento sustentável? Desenvolvimento sustentável, inclusive, é uma área que a minha formação acadêmica me permite falar. É um desenvolvimento tal que permite você prosperar sem comprometer o futuro das gerações seguintes. É uma ideia boa, certo? Vamos fazer um desenvolvimento de um jeito que não comprometa a vida das pessoas que vão vir depois da gente.
Mas como toda ideia boa, ela acabou sendo um pouco teórica, né? O Brasil teve uma iniciativa bastante razoável, diferente do que foi em 1972, quando a posição brasileira é vamos destruir, depois a gente viu o que faz com a poluição. Em 92, a posição do país era muito mais civilizada. Vamos tentar um desenvolvimento sustentável realmente. Foi aí que se proibiu a caça, né? Foi aí que se iniciou um programa muito amplo de construção de reservas biológicas, certo? Quem vê o Brasil de hoje, né, não imagina o que foi o Brasil de 30 anos atrás. Posturas progressistas, avanço, respeito, sabe? Muita coisa positiva aconteceu no Brasil, no mundo não necessariamente, mas a discussão pelo menos foi dada. Perfeito? A discussão foi dada. Na Rio+10, que é a conferência sobre meio ambiente sustentável que teve em 2002, não houve avanços assim tão grandes. E a Rio+20, em Johannesburgo, na África do Sul, foi um fiasco ainda maior. Que ficou claro que os Estados Unidos não estavam interessados em abrir mão do seu modelo econômico para o futuro do planeta, mesmo todos os americanos residindo nesse planeta. Então, degringolou, sabe? Degringolou, não houve avanço, na verdade houve retrocessos, correto? Uma coisa importante que eu deveria falar, mas não no escopo desse vídeo, é sobre as COPs. Mas aí o tempo já passou, uma hora, provavelmente breve, eu falo um pouco sobre as tais COPs, as conferências sobre o meio ambiente relacionadas mais à mudança climática. Ok? Mas por enquanto, eu espero que seja isso. Qualquer dúvida, só postar nos comentários. Gente, eu sempre esqueço. Me segue, ativa o sininho, curte aí, né? E se cuida. Fica bem.